Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, tentando dar alguma contribuição do pouco que a gente sabe para esta casa, pois a gente que foi presidente aqui sabe de como é difícil, o quanto é difícil e trabalhoso, né? E por isso eu gostaria aqui de parabenizar os conselheiros que estão aqui presentes desta casa, os colaboradores que estão aqui todos os dias, trabalhando para que o Conselho, para que a nossa entidade atinja essas metas na questão do desenvolvimento profissional. Então é uma satisfação bastante grande e espero que eu consiga transmitir o pouco que eu estudei da 12.973, porque a medida provisória 627, apesar que a gente já vinha discutindo ela um pouco, mas a lei foi aprovada, quer dizer, foi transformada em lei dia 13 de maio, agora, não tem nem 15 dias. Então, se todos vocês aí já deglutiram toda a 12.973 e estão preparados para debater hoje, eu dou os parabéns para vocês, porque a gente nunca está preparado com tanta mudança, não só da 12.973, mas também em relação ao próprio IFRS. Então, eu não seria louco e nem teria a ousadia de dizer aqui que eu estaria falando sobre a 12.973, sobre todos os seus aspectos que foram contemplados, porque eu acho que esse pessoal, eu acho que é meio louco, realmente, porque na 627 já e na 12.973, agora transformada em lei, né, colocaram tudo o que podiam. Eu nunca vi colocar tanta coisa dentro de uma lei, e a polêmica que deu e a quantidade de discussões. Então, eu não teria ousadia aqui, né, de tentar falar sobre tudo da 12.973. Eu acredito que esse evento vai ser o primeiro evento deste assunto, até porque a própria Receita Federal ainda não regulamentou muita coisa em relação à lei. Então, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, vamos ter que ter um pouco de calma. Se vocês perceberam pelo próprio título que a gente colocou, eu procurei, dentro daquilo que a gente estudou e se preparou um pouco, mais dar um enfoque mais contábil em relação a essa convergência das regras fiscais para a contabilidade societária, a parte mais contábil, o que envolve mais o trabalho na contabilidade, os cuidados, as questões, etc. As questões tributárias, fiscais, como elas são de maior complexidade, nós não vamos conseguir esgotar neste evento. Com certeza, Marcos, está aqui o nosso vice-presidente hoje, o Laudelino, que é o conselheiro da Câmara de Desenvolvimento Profissional diretamente, sabe disso. E eu acho que, com certeza, o Conselho vai buscar outros eventos para debater mais esse assunto, né? Então, seria muita ousadia da minha parte querer falar tudo aqui para vocês hoje sobre essa questão. Vamos fazer primeiro uma pequena introdução. Na verdade, lá no exterior, quando se falou em IFRS, se deu um tempo para as empresas, para os profissionais da contabilidade, um prazo de em torno de 5 anos para que se adaptassem, para que entendessem, para que implantassem, etc. E tal. Aqui no Brasil, como a gente sempre sabe, da calada da noite, do dia 31 de dezembro para o dia 1º do ano seguinte, né? Então, no Brasil não foi diferente, foi a Forceps, efetivamente. Eu que estava na comissão, eu estava coordenando a comissão no Conselho Federal da convergência das normas internacionais das PMS, na época, foi a Forceps, em 2009, para já valer a partir de janeiro de 2010. Na prática, se vocês observarem, o que está acontecendo? Agora é que as coisas estão se consolidando e realmente a maioria das pessoas estão se conscientizando. Apesar de que a gente sabe que ainda temos profissionais e empresários que ainda acham que o IFRS não vai pegar, que o IFRS é lorota, que o IFRS é história. Mas, na verdade, o padrão contábil brasileiro, quer dizer, essa mudança que vem se consolidando nesses últimos 5, 6 anos, na verdade, ele exige, e a gente estava aguardando efetivamente uma resolução, ou seja, resolver o problema da questão fiscal, porque nós somos sempre fomos um país fiscalista, que o fisco sempre interferiu muito na escrituração contábil, a gente sabe disso, quem que não sabe disso, e até então, até o advento da 627 e agora a 12.973, nada estava tão definido. Então, agora é que nós vamos começar, efetivamente, pensar em alguma transição.
E essa transição desse modelo vigente para as normas internacionais, ele está no caminho que exige o quê? Esses ajustes. Nós temos que fazer os devidos ajustes agora. Porque o objetivo da lei é o quê? É fazer a convergência das regras fiscais à contabilidade societária. Na verdade, o que está acontecendo? Nós estamos trazendo, então, as necessidades, quer dizer, através de passos que nós precisamos em trazer essas alterações para o ambiente jurídico, né? E nós sabemos que a contabilidade, mesmo quando normatizada, ela sempre foi uma ferramenta e base para você chegar na tributação. E nós já conhecíamos muitas formas e maneiras de partir da contabilidade. Sempre se partiu da contabilidade, principalmente para cálculo do lucro real, quando a empresa usa a sistemática de tributação por lucro real. O quê? A base é o quê? A contabilidade. E quando a empresa adota a sistemática de tributação do lucro real, todos nós aqui que somos profissionais da contabilidade, sabemos que a coisa fica bem mais complicada. Os controles, os detalhamentos, as comprovações, né? Mas nós já estávamos acostumados com esses critérios, com essas regras estabelecidas pelo fisco, né? E, obviamente, que desde o advento da 627, e agora não vai ser diferente, quantos questionamentos, quantas discussões, não vi realmente tantas discussões como nesse momento da 627. Por quê? Porque realmente a 627 e agora a Lei 12.973 vem tratar de muitos assuntos e que envolve uma questão fiscal, uma convergência dessas regras fiscais ao padrão, novo padrão contábil brasileiro, convergido ao padrão internacional. E muitas emendas foram colocadas, muitas sugestões foram colocadas na primeira audiência, na segunda, e até a aprovação da lei, a esperança era grande de que se contemplassem outros pontos que foram colocados como sugestão. Na segunda audiência pública da comissão mista, hoje o sistema contábil brasileiro conseguiu, estreitou, né, bastante o relacionamento com o fisco, principalmente o fisco federal em Brasília. Isso é uma conquista de alguns anos, dos últimos 10 anos, hoje ao ponto da Receita Federal convidar o Conselho Federal para tantas outras discussões, tantos outros pontos relevantes que o Brasil quer inserir. Não foi diferente na época do IFRS e agora não seria diferente. Então, o Conselho Federal foi convidado para participar dessa segunda audiência pública, onde o relatório já estava praticamente definido, né, pelo relator, o deputado Eduardo Cunha. E a gente foi convidado e lá estávamos, né? Então, estiveram presentes lá várias entidades que também foram convidadas. Estava lá o presidente da comissão, que estava dirigindo a mesa, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Estava lá a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, o Carlos Pelá. A Receita Federal estava lá, com o Iágoro Martins. E digo uma coisa para vocês. Eu estive lá presente pelo Conselho Federal, tive a oportunidade, fui destacado para estar lá representando o Conselho Federal, e eu senti, não só da Receita Federal, como de todos os que participaram, a Receita Federal está muito bem preparada e sabe o que quer e o que vai nos exigir daqui para frente. Então, eu estive sentado na cadeira, exatamente ali do lado do cara da Receita Federal. E o material, eu recebi até o material dessa audiência pública, de quase todos deles que fizeram a apresentação, porque nós fizemos a apresentação, foram dados 15 minutos para cada um de nós, para falar, apresentar sugestões e etc. e tal. Foi uma oportunidade muito legal. E, com isso, lá participando, para vocês verem como que o nosso relacionamento com o Fisco Federal está tão estreito, que o pessoal da Receita Federal, que não estava na mesa, que conhece a nossa assessora parlamentar do Conselho Federal, porque nós temos, o sistema tem uma assessora parlamentar que está diretamente no parlamento, em contato com os deputados estaduais, federais, senadores, etc., e discutindo as questões que são importantes e onde a classe contábil tem que participar. E eles estavam nos convidando para continuar, fazer mais algumas reuniões, para discutir mais alguns assuntos,
não só da 12973, que é a questão do momento, como outros assuntos de interesse do país. Então, isso me orgulha muito. Nós todos deveríamos nos sentir orgulhosos por isso. Porque hoje, nós, profissionais da contabilidade, o sistema contábil brasileiro hoje senta com todas as entidades envolvidas em busca de resolução de problemas, tanto contábeis como fiscais deste país. Então, eu acho que isso é um orgulho muito grande para nós. Não é à toa que nós já somos aí, eu acho que a quarta profissão mais importante do país. Se não, internacional. Também estiveram lá a BDIB, o Marcelo Barreta, Hipólito. Esteve lá também o advogado André Martins de Andrade, fez uma apresentação muito interessante sobre a tributação dos lucros de coligadas e controladas no exterior. Teve o escritório de advocacia Matos Filho, Andréa Brazo Lauleta, uma apresentação também sensacional. Tinha muita gente boa ali, o pessoal se preparou bastante, mas eu achei que a Receita Federal está muito bem preparada e sabe o que quer, e nós sabemos que não é de hoje. Diversos assuntos foram colocados. A FEBRABAN falou das multas sobre a receita ao lucro, mostra que, na verdade, eles alegam que há uma desproporcionalidade ao eventual dano ao erário. Quando a gente pega ali a questão das multas, eu nem gosto muito de falar dessas multas, porque se você entregar tudo em dia, não teria multa, né? Não é isso que a gente entrega em dia, não tem multa, não tem que discutir isso. Mas nós que temos empresas de contabilidade, que temos uma infinidade de empresas dentro dos nossos escritórios, sabemos o quanto é difícil, né, para você conduzir isso e se organizar para atender. Mas, na verdade, é só entregar no prazo. Esquece tudo isso daí, não tem que se falar de multas. Mas a FEBRABAN levantou essa questão e foi assim de acordo com a maioria. Nós levamos também uma sugestão de multas, né? Depois eu vou mostrar um pouco para vocês ali como é que ficou. A tributação dos lucros no exterior, também nós colocamos esse assunto. Também colocamos o ajuste a valor presente dos estoques, a dificuldade para as micro e pequenas empresas, porque a lei não trata a questão para micro e pequena, a lei ela não separa. No IFRS, nós temos o IFRS completo, né, para as grandes empresas, ISE de capital aberto, temos para pequena e média, temos para micro e pequena empresa, e temos para entidades sem finalidade de lucro, está bem definido, e também tem simplificações. Aqui na 12973, não existem essas separações, essas simplificações. A questão da microempresa, que não tem o tratamento, a gente colocou também. E também colocamos a questão do ativo financeiro, além do intangível, em contratos de concessão, foi colocada também uma sugestão. E daí vem a Receita Federal, quer dizer, manter um mecanismo de evitar, eles falam em evitar a bitributação, lógico, com os países que têm acordo de bitributação, tributação de acréscimo patrimonial da empresa nacional, tributação total de lucros de coligadas em paraíso fiscal, óbvio, e, na verdade, todos, sem exceção, gostariam, né, ou se manifestaram que seria necessário mais tempo para discutir a questão. Então, fechando aí essa audiência pública, esses 15 minutos que foi nos dado para cada empresa que estava participando, as questões mais ou menos que foram colocadas, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente está colocando isso para que nós percebamos que o sistema contábil brasileiro está fazendo seu papel e muito bem, está indo à busca, né, de participar, de ocupar esses espaços. A oportunidade dessa, de levar sugestões, que depois mais na frente eu vou mostrar, algumas que foram acatadas, sugestões do Conselho Federal, que eu tive a oportunidade de levar, representando a nossa entidade nacional. Bom, quem não lembra como era a questão das multas na 627, né? Era dessa forma aí. Quer dizer, dá a impressão que dessa forma seria quase que praticamente um outro imposto, uma outra contribuição, porque em cima de receita ou em cima de lucro, é um novo imposto, né? Então, a nossa preocupação, que eu levei, inclusive como sugestão, até fui um pouco criticado internamente, porque fui falar sobre isso, que nós não deveríamos até falar sobre essa questão, porque isso está muito bem definido pela Receita Federal, mas a gente levou. E a nossa intenção seria estabelecer um valor fixo, mesmo que fosse por mês calendário. Já temos aí o exemplo do SPED, né, contábil, etc. Então, que fosse
nessa linha, com flexibilização dos descontos, se cumprido, etc. A única coisa que nós não colocamos foi a questão dos 50%, mas manter, então, as deduções 90%, 75% e 25%. Essa foi a sugestão que foi colocada, mas vocês viram aí que acabou ficando a sugestão de um deputado que tinha mudado de 0,025 sobre a receita, mudou para 0,025 sobre o lucro. E ainda, uma coisa mais, sei lá, difícil, né? Controle, você vai ter que criar controle. No exercício que você não tem lucro, né? Se você tem prejuízo nesse exercício, você tem que buscar lucro em períodos anteriores, fazer o cálculo e trazer atualizado pela Selic. Então, gente, sinceramente, é complicado, né? Mas assim ficou e, infelizmente, nós não podemos fazer muita coisa e a lei já está aí. E não tenhamos dúvida que muitas regulamentações, né, ainda vão ser feitas pela Receita Federal. Bom, passando aqui por alguns marcos legais que nós tivemos aí na nossa história, né, começando ali pela lei das sociedades por ações, a 6.404 de 76, que ela dispõe sobre as sociedades por ações, detalha parâmetros contábeis e é utilizada pelos demais tipos de empresas, mesmo que não fosse obrigatório. E logo após, o Decreto-Lei 1598, de 77, cria o famoso LALUR, que nós estávamos acostumados. Bom, de 2007 a 2009, então temos aí o advento da 11.638 e 11.941, né, que alteram a lei das sociedades por ações, convergindo aos padrões internacionais, né, e cria o quê? O LALUR, na sistemática antiga, é criado agora o RTT, o Regime Transitório de Tributação, que manteve para fins fiscais os procedimentos vigentes em 2007. Ou seja, o que o fisco fez? 2007, 11.638, exigibilidade a partir de 1º de janeiro de 2008, mas não muda nada do que está na legislação fiscal. Faça a sua contabilidade como manda o novo padrão contábil, o aspecto societário, atenda as IFRS, mas a parte fiscal nós vamos estudar, nós vamos discutir, nos preparar e depois nós vamos regulamentar. E aí ficou até, então, esse período valendo esta lei. E agora, em 2013, né, a 627 se transforma, se converte em lei, a 12.973, que ajusta o lucro contábil conforme as normas convergidas. Então, falando aí de marcos legais, é a situação que nós temos até o momento.